E aí, pessoal? Bem, hoje uma conversa muito especial com o Frederico, aqui num lugar muito especial. Eu podia deixar de trazer isso para vocês, um diálogo com bastante conteúdo e com bastante reflexão sobre Roberto Silveira e toda a sua relação com nossa cidade, nossa região. A gente está aqui na Escola Estadual Governador Roberto Silveira, um lugar muito icônico, né? Muito especial para isso tudo. E, Frederico, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Nas nossas iniciativas, TalpaCast, debates, você com todas as atividades do blog, Frederico Suete. Eu queria começar essa conversa nossa aqui assim, puxando muitos conjesuenses, né, principalmente os mais novos, desconhecem essa figura, desconhecem a sua trajetória. E como a gente pode começar a contar essa história para essas novas gerações e relembrar para quem é das gerações mais antigas sobre o governador Roberto Silveira? Olá, Rafael. Olá, rapaziada, quem acompanha aí o TalpaCast, né, o podcast do TalpaCast, o Círculo de Debates. Bem, antes de começar a falar do nosso personagem, eu queria agradecer a direção da Escola Estadual Governador Roberto Silveira, que gentilmente cedeu esse espaço como locação. E aqui neste auditório, ao longo da entrevista, vocês vão ver que é um local onde aconteceram um dos momentos mais marcantes da vida de Roberto Silveira. E iniciando esse papo, vamos falar no dia 11 de junho de 1923, quando nasceu Roberto Teixeira da Silveira, o caçula de 5 filhos do casal Boanete Borges da Silveira, marido Carlos Teixeira, nome do grupo. Roberta tinha 4 irmãos, 2 irmãs, Diná e Dora, e 2 irmãos, Badjé e Zequinha. Então, antes um pouco de iniciarmos a nossa cronologia sobre o Roberto Silveira, que é o personagem central desse programa, também temática pelo centenário dele, que se dará no mês que vem, aqui há menos de 2 semanas praticamente, eu gostaria de fazer um parênteses sobre o Boanete Silveira, que é o pai de 3 filhos que tiveram projeção política relevante. O Roberto Silveira foi algo estrondosamente superior em nível projeção nacional e internacional, mas o Badjé Silveira foi o grande homem de bastidor do Roberto. Era o que fazia composições, era o de conversar com a ala moderada, porque o Roberto tinha um discurso radical um pouco mais à esquerda. E o Badjé, apesar de ser um trabalhista, ele tinha um perfil conservador. Então o Badjé foi muito estratégico na carreira do Roberto. Desde que o Roberto foi para Niterói. E o Zequinha, que é o menos conhecido de todos, porque ele foi embora para o Paraná, se formou em medicina, e lá também teve carreira política notável, foi o primeiro prefeito da cidade de Nova Viçosa, e depois deputado federal pelo estado do Paraná, o segundo mais votado foi na praia de Jânio Quadros. Eu não me recordo da eleição, foi no meados da década de 50. O Boanete Silveira, a partir da Revolução de 30, com a chegada do poder de Vargas, ele se tornou um gentilista convicto. Aprendeu muitas artimanhas políticas locais com Pedro Gonçalves da Silva, que é o homenageado desta rua, Gonçalves da Silva, que foi o primeiro intendente do Bom Jesus, e o Boanete chegou a ser vereador de Itapiruna, representando o Bom Jesus, na década de 1920. Então, é um personagem que merece um destaque também, porque a gente não conhece de pai que tarou 3 filhos políticos dessa forma, dizendo. Então, se fosse só o Roberto Silveira, ele estaria com um monte mas ele fez mais 2. Então, Roberto Silveira nasceu no dia 11 de junho de 1923, no sítio Rio Preto, não na Fazenda São Tomé, como já foi informado certa vez. O sítio Rio Preto hoje se chama Sítio Benedito Santos, e aonde está sediado o memorial dos governadores Roberto Badjé Silveira. Ainda existe aqui em Minas, da antiga casa onde eles nasceram, atrás do memorial e à frente da casa onde mora a dona Georgina, que é a atual proprietária. Íamos até gravar lá. Exatamente, mas teve exatamente os imprevistos, não foi possível gravar lá. Isso aí, exatamente. Inicialmente, o Roberto Silveira nasceu e em menos de um ano eles já se mudaram para a Fazenda São Tomé. O Boanete tinha uma propriedade menor e comprou 2 propriedades e investiu no café. Aí era o pilha do café no início da década de 1920. Chegava no final 29, meia crise no café, em 1929. O Boanete teve um declínio financeiro enorme, que a fazenda dele era financiada, ele não conseguiu continuar o pagamento
o fim teve que se fazer da fazenda e se mudaram para onde eles estavam com o volta de 1930, onde eles instalaram os foguetes, se não me engano, aqui do lado. A casa do Boanese, se não me engano, era aqui do lado, onde é hoje a escola. E em 1937, Roberto, em 14 anos, se mudou para Niterói, acompanhando os outros dois irmãos que já tinham ido. O pai de Zé foi o primeiro aí em 34, que é o mais velho, o Zequinha em 35, e o Roberto foi em 37, aos 14 anos para Niterói, para fazer o científico, depois entrar em faculdade, e aí começou a ser talhado político o Roberto. Já no ensino secundarista, ele já liderava movimentos estudantis, entrou na Faculdade de Direito, foi um dos fundadores do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, tudo em cima do trabalhismo, do getulismo, que o Boanese influenciou os filhos todos que trabalhou. E o Roberto também trabalhou como jornalista, no jornal, se não me engano, a Folha da Manhã, de Niterói. Ele trabalhou no jornal. E antes de se formar em Direito, ele já era uma liderança estudantil expressiva e que, 24 anos de idade, se elege deputado estadual pela primeira vez, ainda estudando ele. E o grande papel dele, além de ter destaque na Assembleia Constituinte, ele foi eleito deputado constituinte, e a eleição dele em 47 se deu em janeiro de 1947, por conta da adequação do calendário eleitoral imposta pela Constituição de 46. Então, as eleições gerais de 47 foi em janeiro, dia 19 de janeiro. Roberto Silveira se elege deputado estadual a primeira vez e ganhou protagonismo, além dos trabalhos da Constituinte, na campanha do Petróleo é Nosso, que já se iniciava. Já tinha um movimento do Brasil ter autonomia, de explorar o petróleo. Ele foi determinante no estado do Rio de Janeiro. Já dava para perceber o engajamento dele como era diferenciado, né? Totalmente, totalmente. E os discursos dele, a pauta dele, aquele direcionava discursos que tem, eu tenho um CD que tem alguns discursos do Roberto Silveira. Então, nesse mesmo ano de 1947, ele já deputado estadual, em uma festa de agosto, aqui nesse salão, ele conheceu a esposa dele, Siméria Saad, porque nessa época não existia o aeroclube. Então o baile da rainha da festa de agosto era aqui nesse auditório. Esse aqui era o principal centro de eventos de Bundes do Itabapoana antes do aeroporto. Os bailes de carnavais eram aqui. E foi aqui que Roberto Silveira conheceu a dona Siméria Saad, filha do libanês Mérige Saad, dono do prédio de cinema, e daquele palacete. Sim. E o Roberto Silveira, ele mesmo tendo uma carreira política toda fora, nunca disputou nada aqui dentro. Ele nunca se desgarrou de uma raiz. Nunca se desgarrou. A conexão com suas raízes sempre se manteve. Fortíssimas, fortíssimas. Tanto aqui como em Calheiros. Ele tinha o hábito de ir no sítio Rio Preto, onde ele nasceu, não na fazenda São Mãe. E ele bebia água na folha do Iambimosa, que tinha uma nascente lá. Essa nascente é preservada até hoje, lá tem placa indicando. No sítio. O sítio todo foi marcado sobre os hábitos da família Silveira, como entenderam ali. E a juventude do Roberto, que ele era amigo de infância de quem comprou a propriedade, do filho de quem comprou a propriedade. Então ele frequentava a propriedade, mesmo depois, já com a carreira política consagrada. Bem, em 1950, Roberto Silveira se reelege governador. E com detalhe, na primeira eleição em 47, ele se elegeu em último lugar na legenda dele por um voto a mais do que o suplente dele. Já naquela eleição dele, ele elegeu por votação conservadora entre os 4 mais votados gerais do estado. Só que ele não exerceu o mandato de deputado. O governador que se elegeu na mesma eleição convidou ele com Hernando Amaral Peixoto, era o homem mais poderoso do estado do Rio de Janeiro, Jean Getúlio Vargas, e padrinho de casamento de Roberto Silveira. Eles eram aliados, porque o Vargas ele controlava os dois principais partidos do país, né? O dele, o PTB, e o PSD. O Amaral Peixoto era o PSD, o Roberto Silveira, o PTB. Então, sempre teve esse arranjo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o Roberto Silveira foi convidado a ser secretário de Justiça de Interior. Então, aí a progressão dele explodiu, porque percorreu o estado todo. Ele fundou diretórios do PTB em todo o estado do Rio de Janeiro, ele e Bagé, o irmão dele. Ou seja, eles são os pais do trabalhismo do estado do Rio de Janeiro.
Portanto, Roberto Kubitschek. E a carreira política em ascensão. Em 1954, na eleição de 54, ele já queria ser candidato a governador. O pai dele, o honesto, aconselhou, não. Ou vai de luta no deputado, ou seja candidato a vice-governador do Miguel Dom. E era o candidato do Amaral Peixoto. Roberto Silveira seguiu o conselho do Paro e se elegeu vice-governador aos 31 anos de idade. Jovem, né? E na época, os votos, você votava separado, governador e vice. Ele teve 50 mil votos a mais que o Miguel Dom. Então, o meio político fluminense já falaram que o próximo governador na eleição de 58 era Fausto Ricardo Roberto Silveira. E ele, em 1956, 2 anos depois que ele elegeu o vice-governador, ele rompeu o Miguel por divergências de formações de comissões na ARED. O PSD não estava cumprindo com algumas. E o Roberto simplesmente rompeu, se tornou um opositor, mas não continuou crescendo. Até que chega na eleição de 1958, ele começa a se movimentar para se tentar governador. Já não tinha mais Getúlio Vargas, e era o estogro do Amaral Peixoto, e o principal líder do PTB nacional era João Goulart. João Goulart era amigo pessoal do Roberto Silveira. Roberto Silveira praticamente foi quem analisou o ingresso de João Goulart no Estado do Rio de Janeiro, porque ele presidiu, em 1951, parece, a Convenção Nacional do PTB. O Roberto Silveira presidiu essa convenção que elegeu o João Goulart, presidente nacional do partido. Então o Roberto teve a chancela da Executiva Nacional do PTB para ele pôr a candidatura dele ao governo do Estado. Ou seja, já começava uma articulação que mais tarde ali nessa relação dele com o Senado Nacional, né? Porque precisa os relacionamentos e todos os arranjos com atores e personagens que vão se destacar posteriormente. E nesse momento, na véspera da eleição de 2020, ele já era um personagem até de projeção internacional. Porque quando ele foi vice-governador, ele atuava na militância toda, ele fazia parte da Executiva Nacional do PT. João Goulart levou ele em 2 viagens ao exterior, oficiais. João Goulart, vice-presidente, o Roberto Silveira, vice-governador. Na primeira viagem do Roberto Silveira aos Estados Unidos, com o Goulart, ele foi notado a reputação nacional dele. O Serviço de Imigração, o FBI, não queria deixar o Roberto Silveira entrar nos Estados Unidos, porque ele estava tentando isso. E o Roberto Silveira tinha um discurso radical. Ele ia taxar os comunistas. Então estava vetado a participação do Roberto na viagem. Então o Goulart simplesmente falou: se o Roberto foi, não vai ter viagem. Era interesse dos Estados Unidos que o Goulart queria, porque o vice-presidente cumpria, além do papel de presidente do Congresso nessa época, ele tinha tido um papel de relações exteriores do próprio governo. Então, o João Goulart impôs a ida do Estados Unidos. Então, ele já era conhecido nos Estados Unidos quando ele era vice-governador. Já tinha projeção internacional dele, porque a contragosto dos Estados Unidos não era uma projeção que é o nosso ver, no nosso pensamento político, até orgulho, né? Sim, dos quem viu. Então, ele foi, tem imagens, tem Nixon, Jango Nixon, Roberto Silveira, Jango, Eisenhower e Roberto Silveira. Ele era um personagem já de protagonismo nacional, tem um vice-governador. Então, ele já estava com a força suficiente e tinha a popularidade necessária no Estado. Faltava o quê? Conversar com o Amaral Peixoto, o dono do Estado do até então, porque ele já era governador, ele era embaixador do Brasil em Washington, sabe? O governo hoje seria de Kubitschek, em 1958. E o Amaral Peixoto estava em Brasília, teve um encontro em Brasília com o Roberto Silveira. Só que o Roberto Silveira não foi pedir licença ao Amaral. Ele foi se impor ao Amaral Peixoto. Ele falou para o Amaral Peixoto o seguinte: Almirante, eu serei candidato a governador, eu vou ganhar as eleições, eu gostaria que você ficasse comigo, candidato comigo. O Amaral Peixoto disse: não, você não tem que ganhar a eleição. O Miguel Couto, o governador, pega o meu grupo e eu vou lá só ler o teu envolve e disse: olha, o Miguel Couto vai te esperar. E foi. Na eleição, ele que tinha um tipo de Miguel Couto em 56, teve o apoio do Miguel Couto em 58, traído de fato o Amaral Peixoto. E o mais absurdo, o Roberto Silveira ele conseguiu, na coligação dele, que era a Aliança Popular Feminista, trazer ao equilíbrio de Cabelo Seco,
que era o maior inimigo da PTB, eles responsáveis pelo suicídio de Vargas. Mas o resto do Estado Unido todo era fechado com o Roberto Severo. E teve uma convenção histórica em Niterói, da UDN, o Carlos Lacerda atravessou a Baía de Guanabara para tentar impedir essa aliança. Lacerda discursou por mais de 6 horas, tentando travar, tentando arrumar trapaças alimentar, e no final, com maioria absoluta, o diretor estadual da UDN, a contragosto do Lacerda, fechou a coligação do PTB de Roberto Severo. Talvez seja a única da história do Brasil onde a UDN, os UDNistas e trabalhistas caminharam, porque era muito pior que PSDB e PT. O Lacerda era o povo. Era o apelido dele no meu turismo, o povo, o radialista, o governador da Guanabara. E o Roberto, com isso, ele enfrentou todo o poderio econômico dos grupos poderosos que acompanhavam sempre Amaral Peixoto, e teve uma eleição consagradora com 56%. 13% a mais da coisa, não sei porquê, candidato, e era o candidato Amaral Peixoto. Nesse momento ele demarca, então, essa conquista como governador e... Sim, uma eleição histórica, sem precedentes até hoje. E o Roberto Silveira, ele era muito à frente do seu tempo. Foi o primeiro candidato a usar em seu tipo eleitoral no samba. O samba era extremamente criminalizado, sabe? O primeiro no samba no dia como dia de campanha, atingiu as massas populares do lavado. Ele foi o primeiro a adotar a estratégia do corpo a corpo. Ninguém fazia corpo a corpo de campanha. Roberto ninguém tudo. Roberto Silveira foi o primeiro cliente do Ibope. Ele foi o primeiro político no Brasil a usar institutos de pesquisa como forma de traçar estratégia de campanha. Era Paulo Montenegro, fundador do Ibope, o pai do Carlos Augusto Montenegro. Ou seja, o Roberto criou uma estrutura estratégica de campanha que é adotada até hoje, 65 anos depois da eleição do Brasil. É impensável hoje para a estratégia que ignore o Ibope, né? Que ignore tudo uma pesquisa. Essa pesquisa, toda essa questão de catalogação de dados assim, nativos para montar público. Você então vai ter que investir mais na sua estratégia para eleições. E nesse ponto aí, em todas as pessoas, né, dessa região e tal, se enchem de orgulho, né, por ter filho da terra. Imagina a atmosfera que o Jesus vivia, Rafael, porque, como eu disse, desde quando ele se elegeu, deputado estadual, em 1947, elegeu 50, vice-governador em 54 anos, ele nunca deixou ninguém a votar em isso. Frequentemente estava aqui, estamos amigos, faziam atos políticos, criando os grupos políticos aliados a ele aqui, porque criou uma disputa acirrada entre Gutierrez Figueiredo, que era aliado do Roberto Severo, e José Borges, aliado de Amaral Peixoto. José Borges trabalhou duramente para derrotar o Roberto Silveira aqui na eleição de outubro do Moura. Porque o Roberto Silveira era afiliado, o Amaral Peixoto era padrinho de casamento do Roberto Silveira, e amigo pessoal de Severo. Foi Amaral Peixoto, ele tentou que estava em 38 e nomeou José Borges, o prefeito de Bom Jesus, a partir de janeiro de 39. Então o Amaral Peixoto teve uma relação muito estreita com Bom Jesus, no período que ele foi a pessoa mais poderosa do estado do Rio de Janeiro e mais poderosa do país, diante de Antônio Carlos. E o Roberto nunca deixou de vir. Tanto é que, nas festas de agosto de 1959 e 1960, o Roberto Silveira transferia a sede do governo do Estado para Bom Jesus. Ele transformava Bom Jesus em capital do Estado. A sede do governo é aquele palacete branco do seu Mérito de Saad. Ele ficava na Casa do Show. Fica ali do lado depois do Cine Mais, não é? Ele trazia o secretariado despachado por 3 dias. O governo do Estado transferia a sede para Bom Jesus. Então, essa é a história. Em 2 ocasiões, 2 festas de agosto, Bom Jesus, de fato, institucionalmente falando, foi a capital do estado do Rio de Janeiro. É por isso que a festa de agosto ganhou essa projeção absurda, da mais falada festa do interior do estado, porque além de vir todo o staff governamental, a mídia vinha. Sim. A mídia vinha fazer a cobertura dos estados governamentais. E o Roberto Silveira era um cara de mídias. Era um cara que sabia fazer mídia um pouco. E discurso poderoso, com uma voz de radialista mesmo,
E, inclusive, nesses episódios tem bastante também fotográfico. E vídeos também. Roberto Silveira ele filmava tudo, ele, o mais de jeito. Tem o documentário Roberto Silveira, A César de Fogo, mostra ele filmando os momentos de lazer com a família. Tem muito vídeo, por exemplo. Esse documentário foi feito quando? Ele foi lançado em 2014. Ele de Otávio Escobar, foi feito pela editora Casa de Jorge, em Niterói. E ele foi baseado no livro que se chama Roberto Silveira, Pedra de Fogo. José Sérgio é o nome do autor, que eu esqueci o sobrenome. O documentário é o Otávio Escobar. É muito bom, tá excelente, global assim para assistir. E ele é riquíssimo em imagens históricas. Várias imagens no Bolívia desse período. Olha só. Tem imagem do Roberto Silveira caminhando na Praça da Campanha. Tem uma imagem de uma festa de agosto, no qual o cinegrafista filmou do alto do prédio cinema. Ele fez uma tomada da Igreja Matriz até a praça na avenida, onde estava tendo um desfile. Tem foto também de campanha do Roberto para deputado, e agora ali naquele spray de casaralho da professora Maria Teixeira. Tem fotos antigas da fazenda e fotografia inúmeras. Tem vídeo também do Roberto Silveira inspecionando a obra de construção do Efraim Amaral, em 1959. Então a relação do Roberto sempre foi enraizada no regimento. Então tinha aquela cena. Era um herói, filho da terra, explodiu. E agora falando do governo Roberto Silveira. 2 anos somente, Rafael. 2 anos. E até hoje, não tem nenhum governo, seja de 4 a 8 anos, que fez sequer 30 ou 40% que ele fez nesse banco. Roberto Silveira, ele tornou o Estado do Rio de Janeiro relevante economicamente. O Estado do Rio de Janeiro era completamente irrelevante economicamente antes do Roberto Silveira. Só tinha CSN, o Walter Redondo, se instalando. Era um estado pobre, cheio de chagas sociais, o interior totalmente largado. O Roberto construiu tudo que tem praticamente de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro hoje, grossa, pesada. O Roberto Silveira tinha a rodovia Dutra, por exemplo, em São Paulo, ele fez fornos para o estado do Rio de Janeiro. Ele construiu diversas usinas hidrelétricas, mais de 100 escolas que construiu. Acho que não tem uma cidade, exceto a capital, Rio de Janeiro, que ele não governou, que não tem uma rua, avenida ou um monumento em nome de Roberto Silveira em todo o estado do Rio de Janeiro. Ele foi um fenômeno administrativo sem igual até hoje. Se você pegar proporcionalmente o que ele fez no estado do Rio e o que o JK fez naquele lema 50 anos em 5, o Roberto Silveira fez igual ao nosso. No estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro deu relevância com o Roberto Silveira. Ele virou um estado forte economicamente. Menos 2 anos. Em apenas 2 anos. E no lado social, o Roberto Silveira, por exemplo, foi precursor da reforma agrária, por exemplo. Antes de ter a reforma agrária prevista na Constituição, o Roberto Silveira distribuía lotes de terra, fazia assentamento de famílias pobres, em terras que eram do estado, e implantava escolas, ou pequenas salas de aula. Eu desconfio que seja um sistema meio que Paulo Freire, a educação, como é que é? O Plano Popular de Educação. Teve um dia que ele abriu 80 escolinhas e salas de aula em um único dia. Obcecando a educação, energia e estrada. Então ele revolucionou. A visão ampla das estruturas, né? Justamente porque se discute muito sobre essa questão da jornada dele encaminhando-se para, quem sabe, né, pleitear uma eleição de âmbito nacional. De âmbito nacional, porque a forma como ele geriu já mostrava uma visão holística da coisa sem descer. E ele promovia, ele dava publicidade, ele sabia fazer a propaganda. A estratégia negativada, então. Muito, ele a estratégia de marketing publicitário dele era impressionante para a época. Para a época foi impressionante. Ele ainda criou a Fome Tudo. Ele já enxergava o potencial político do Estado do Rio de Janeiro, que é a antecessora do Tudo. Ele criou a Bolsa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O Roberto Silveira deu cara ao Estado do Rio de Janeiro. Deu relevância em âmbito nacional no que diz respeito para atrair investimentos externos. Porque sem infraestrutura, sem energia, como é que você vai atrair investimento?
não é? E morreu de maneira trágica, pode ser até dizer que banal. Ele estava no período virada de ano no Palácio Itaboraí, que era o Palácio de Verão do governo do estado de Petrópolis, e deu uma enchente pesada aqui em Santo Antônio de Pádua, e ele queria ir logo para acompanhar o trabalho, resgate, pertencimento das vítimas. Foi convencido de não, o tempo estava ruim, mas ele decidiu ir. A aeronave ficava no Palácio Rio Negro, que era a Casa de Verão do Governo Federal, que lá tem o aeroporto. E decolou, deu um vento, a aeronave pequena, ele bateu ali em uma das estruturas do Palácio Rio Negro e caiu no chão de volta. A aeronave começou a pegar fogo. O Roberto conseguiu sair da aeronave. Ele saiu da aeronave. E o fotógrafo ficou preso. Estava ele, o cinegrafista, o fotógrafo ficou. O fotógrafo ficou preso. Quando desceu ele voltou com a linha da fotógrafo. A aeronave fez esse absurdo. Absurdo. Nos protocolos de segurança hoje ele não morreria. O segurança não deixaria ele que um governador, um presidente dele, não conseguiria morrer. E o Roberto ainda não morreu na hora. Ele agonizou 8 dias na cidade. Inclusive que entre o quarto e o sexto dia, havia um estranho muito positivo que ele estava reagindo. Daí surge uma suspeita que tem entre familiares, vereadores, e o Roberto tem sido morto dentro do hospital por conta de agentes da repressão que vieram dar o boxe em 64 e tentaram dar o boxe para ele. E foi sentido. O Roberto Silveira tinha uma forma de comunista aqui nos Estados Unidos muito antes disso. É uma possibilidade. Tá? Não pode se descartar. Não pode se descartar. E houve uma corrupção também, né? Não, foi uma coisa absurda. Nem visto, tem, nesse documentário tem no velório, no sepultamento, da agonia das pessoas na frente do hospital, nos dias que ele estava lá. Parou o Estado retirado. Rafael, o nome do Roberto Silveira é tão poderoso, era tão poderoso na época, que 20 meses depois, o nome do Roberto Silveira elegeu ele como governador do Estado, contra a Tenório Cavalcante. O Bagé Silveira se elegeu governador do Estado sem nunca ter disputado uma eleição regional. Ele tinha sido vereador 3 ou 4 vezes em Resende, porque o Bagé Silveira se mudou para Resende e a família dele é toda de lá. Foi presidente da Câmara lá 2 vezes, vereador 3, acho. Depois nunca mais foi para a eleição, porque ele ficava nos bastidores do PTB e foi secretário do governo Roberto Silveira. Com o nome Roberto Silveira, o Bagé se elegeu governador do Estado. Um nome. Falando o nome Roberto Silveira e falando a promessa de conduzir o legado dele. Ele uniu o partido, que estava rachado, porque ele tem uma grande liderança, todo mundo muito novo. O Roberto não aos 37 anos. A carreira política dele começou aos 24 e ele aos 37 anos. Ele fez tudo que a gente contou aqui agora. Sim. É uma coisa assim, sem precedente. E lamentavelmente, o povo jesuense parece que esqueceu o Roberto Silveira. E aí, então a gente encontra essa dupla questão que é forte, motivacional para isso que a gente está fazendo aqui, que é o esquecimento da memória de Roberto Silveira e o não conhecimento da galera mais nova, dos jovens, sobre a história dele, quem ele foi. Então, né, em momentos como esse, o centenário, a gente não podia deixar quem é mínimo preocupado a preservação, né, da memória dele, de tudo que ele representou para as pessoas. Podíamos deixar de registrar isso, de trazer essas histórias. Nesse sentido, de a gente estar aqui, o que motiva a gente a fazer esse diálogo, essa pontuação histórica, né, de quanto pessoas preocupadas com esse problema comunicativo, né, que eu trouxe aqui da questão dupla de você lidar com o perigo do esquecimento e o grande problema das gerações mais novas conhecerem, né, a história do Roberto Silveira e também dos lugares tão especiais que essa cidade tem e que reserva essa cidade. E em cima disso, queria puxar justamente essa demarcação de festividades
que demarcam a trajetória desses personagens históricos. E a gente tem vários exemplos, né? Não só a Festa de Agosto, mas outras festas também, que deveriam também, inclusive, ser esses momentos de lembrança e de reafirmação dessa história, que é fundamental para a construção de uma identidade local, né? Que a gente estava falando, como é que você faz essa relação de construção de identidade com as suas raízes, se você desconhece a história, né? Do local, não faz sentido. Exatamente, ainda tem aí na lacuna que o poder público sempre deixa, né? Esse ano, sendo o ano do centenário do Roberto Silveira, a meu ver, a Secretaria de Cultura e Educação tinha que estar envolvida nisso, estruturando projetos, criando imagens temáticas. Por exemplo, a festa de Calheiros esse ano. Tem mais do Roberto Silveira no cartaz da festa. Ainda mais que a data coincide com... Exato, a festa de Calheiros vai ser 9, 10, 11 de junho. O domingo, o último dia da festa, é o dia do centenário do Roberto Silveira. E até o momento, a única homenagem que eu tenho ciência que ocorrerá será promovida aqui pela direção da escola na festa de agosto. O professor Francisco e a outra diretora que me faz na memória o nome, eles falaram que na festa de agosto para o desfile, eles estão preparando, porque eles não conseguiram encontrar conteúdo para fazer algo para o dia. Tanto que eu dei o conteúdo para eles semana passada. Então eles vão trabalhar esse conteúdo que eu dei para eles, junto com essa entrevista que vai rolar, acredito que até o dia 11 de junho, né? Sim. E então eles vão preparar algo para a festa de agosto. Mas a festa de Calheiros tem uma programação. Tem alguns atos, fazer um passeio turístico, enfim, porque não falta referências históricas de Roberto Silveira demarcadas institucionalmente, não pelo poder público, mas a iniciativa popular, a partir do final de 2013 e início de 2014, fizeram um trabalho formidável de resgate da história, não só de Roberto, mas como também de Badigé Silveira. E é mais grave ainda que Badigé foi extremamente importante na vida política de Roberto, e o próprio Badigé foi governador de prestígio. E até então não tinha nenhuma avenida, um impulso, nada homenageando Badigé Silveira em Bom Jesus. Para você ter ideia do prestígio político do Badigé Silveira, no período de tensão política brasileira, no golpe de 64, no dia 18 de março, 12 dias antes do golpe, e alguns dias depois do comício da Central do Brasil, 5 dias depois do comício da Central do Brasil, o Badigé Silveira estava aqui com o João Goulart. O João Goulart estava na Praça do General Cortella, promovendo um grande ato político em defesa do seu mandato. Um PTB da região noroeste toda, do sul do Espírito Santo, e anunciando a autorização, a assinatura do convênio para construir uma usina hidrelétrica em Rosal, para criar um grande parque industrial na região. Ou seja, naquele momento de conflito, que o jovem sofria aquela pressão do golpe que já existia desde o comício da Central, já existia essa atmosfera do golpe, essa tensão política, ele estava aqui defendendo o mandato do João Goulart. Olha a relevância que o Bom Jesus tinha no cenário político nacional. Sim. Graças a Roberto Silveira. Exatamente, sendo que o João Goulart, como vice-presidente, ele já esteve em Bom Jesus de Telefone com o Roberto Silveira em 1960, caminhando, tem duas fotos dele andando, Roberto Silveira aqui em Bom Jesus. Ou seja, João Goulart, nessa breve vida política dele, também esteve 2 vezes em Bom Jesus, por influência do Roberto Silveira. Então, o espaço cultural do Luciano Bastos, a editora Norte Fluminense, através capitaneado pelo Gino Bastos, o Andrezinho está sempre junto, e alguns calheirenses, a Cíntia, o Heraldo, a Dona Jontina, que espero que esteja se restabelecendo do probleminha dela, eles fundaram a Associação dos Amigos do Memorial do Governador Roberto Badigé Silveira. E no dia 6 de agosto de 2014, no sítio Benedito Santos, antigamente no sítio Rio Preto, eles lançaram a pedra fundamental do memorial. O memorial foi inaugurado em 2016, em agosto de 2016. Inclusive com a presença da viúva de Roberto Silveira. Dona Isméria Saad veio. E em 2017 foi assim, o símbolo máximo do resgate histórico da memória de Roberto Silveira, principalmente, foi quando a Dona Isméria, pela primeira vez desde a morte de Roberto, participou da abertura de festa de agosto, na solenidade oficial. Se recebendo honraria.
Isso aí tem um valor histórico fascinante, graças a Deus eu tenho sido tudo registrado em vídeo. Eu tenho um processo todo do resgate da memória, da construção do memorial, inclusive aquele documentário que eu te dei vai até essa festa de agosto. Tudo isso, toda a história do memorial está naquele TVDzinho que eu te dei de 2018, mal produzido, se comparar com hoje, e não tinha as manhas que eu tenho hoje, viu? E o Mário José Silveira, ele teve finalmente a sua memória resgatada no finalzinho de 2020. O prefeito Roberto Salino plantou um busto do Mário José na Praça Leandro Portela, ao lado de Roberto. Então foi um passo muito importante, por exemplo. Mas não é o suficiente. Pois é. Não é. Isso vai de muito tudo aquilo que a gente estava cantando agora há pouco sobre o nosso propósito, porque cativar isso, as gerações mais novas, tipo Jesus, fomentar esse espírito, né? Ele é algo muito mais profundo, porque ele é longevo, e você conseguir criar essa atmosfera de pertencimento, ele, de alguma maneira, ele traz como consequências essa mobilização popular, que ela é fundamental, porque gestões vêm e vão, deixam suas marcas, deixam suas contribuições, mas nada se compara a esse intento popular. E eu acho que aí, como pessoas que pensam, como a gente, né, nos nossos projetos, as nossas ações sempre voltadas para o audiovisual, a gente pensa que o audiovisual é a linguagem fundamental para manter isso, para cativar isso, provocar isso nas pessoas, né? E eu acho que todas as suas narrativas e todos os seus produtos audiovisuais, eles seguem esse projeto de cativar as pessoas e tal. E aí você faz registro até os dias de hoje, né? E nós estamos aí prestes a essa data. Eu não posso deixar de perguntar que para você deve ser emocionante também nessa data, à medida que você vem acompanhando esse resgate. E agora a gente está chegando perto do centenário, né? Exatamente. 9 anos depois, né? Sim. Do início do processo de resgate memorial, estamos agora caminhando para o centenário. Infelizmente, outros amigos da Seara Cultural parece que não estão muito atentos a isso, mas eu não posso deixar passar ainda de forma alguma, pelo acervo de conteúdo que eu tenho dele, porque quando a William, trabalhando isso, me presenteou o livro e o DVD do Roberto Ferreira, veio também 3 CDs. Era um CD sobre jingles eleitorais e demais músicas utilizadas no documentário, música da época. Tem o jingle eleitoral do Roberto Silveira como vice-governador. Era uma música triste. Era um olharinho lento, porque foi na eleição que o Vargas tinha morrido. Então o jingle falava que não tem mais como votar no velhinho, no Getúlio Vargas, mas Roberto Silveira está aí. Tem esse jingle também. E eu estou produzindo um documentário para lançar no dia 11 de junho, no qual é praticamente tudo aquilo que tem no documentário original Roberto Silveira Preto Fogo, em termos de informações, só que eu foco mais nas relações dele com o Bom Jesus, tá? Mostrando o vínculo dele com o Bom Jesus, para criar essa perspectiva de ótica que o cara se catapultou lá fora, mas nunca deixou isso aqui de lado, né? Nossa terra, a terra dele. E eu extraí todas as imagens em vídeo e foto que tem esse documentário da época. Então teremos imagens, tipo, ele estava pondo na década de 50, de 60, né? Atos do Roberto Silveira, vídeos do Roberto Silveira no estado do Rio inteiro. E eu estou fazendo um trabalho para dar um tom colorizado a essas imagens. Elas são todas em preto e branco, então estou fazendo a sobreposição de filtros, e que em alguns momentos você vê que está nitidamente colorida a imagem. Está ficando um resultado muito bacana, está quase concluído, já tem 45 minutos já pronto, eu já estou para seguir a parte final. Espero lançar no dia 11 também, no mesmo dia da nossa entrevista. Depois vou combinar o horário que a entrevista vai no ar para eu lançar o documentário depois, né? A gente está falando com ele aqui na expectativa de... Com certeza. Então, esperamos que as futuras gerações se interessem mais, porque agora elas vão ter o conteúdo adaptado com uma linguagem que elas... Exatamente. Esmiuçadas com as proezas de Roberto Silveira até ele ser governador. Não tinha essa maneira do tempo bem compilada, e que eu estou produzindo isso. Tanto a nossa entrevista aqui como esse documentário vai estar aí disponível para as futuras gerações. Sim. Tomar o Roberto como referência de fato. Sim. Referência do cidadão goianuense,
um político mojesuense, não só um político honesto no Paranhos Livre, não. Ele era além do tempo. Ele era muito além do tempo. As estratégias eleitorais que ele criou em 58 são adotadas até hoje, 65 anos depois da morte, da eleição, né? E isso tem que ser estimulado, principalmente pela idade dele. Roberto foi jovem, morreu aos 37. Uma trágica. De forma trágica, mas é uma inspiração para os jovens. Olha o quanto esse cara construiu entre os 24 e os 36. Né? Sim. É para os jovens que não, a política é aqui. Somos nós que temos que ocupar a política, nós jovens. A política não pode ser feita, pessoal. Sim, O sexagenário foi assim. Exato, e isso é muito marcante também, muito necessário, do ponto de vista das desconstruções sobre o senso comum de política também, né? E todas essas coisas que acabam sendo criadas como obstáculos para o movimento e para o entendimento de que política é as relações humanas como um todo, nas micro e macro, em relações de poder, e todos estamos, de alguma maneira, todos inseridos. E eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de a gente estar aqui junto, né, mais uma vez. Eu que agradeço também a oportunidade que me é dada também. E com certeza aí, né, o TalmaCast, que é um projeto, para quem não conhece, né, é um projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense Campos Montes. O objetivo é trabalhar o diálogo interdisciplinar já iniciado pelo Cinema de Debates, que também tem essa missão de resgatar conteúdo local, de manter a memória local, de ajudar de alguma maneira, né, a história do nosso campus, a história do antigo colégio técnico se mistura também com a história de Bom Jesus. Sim, totalmente. O projeto do Instituto Federal é, de alguma maneira, se enraizar na comunidade, se colocar uma extensão para isso. Então, essa comunicação toda está também disponível no Spotify lá, também nos nossos canais, nos vídeos, onde a gente pode sentir também um pouco do feedback de vocês, de interagir com a gente, de mandar as perguntas, ou que vocês que estão nos ouvindo e vendo, né, pensam, sentem sobre isso tudo, né? Eu creio que é isso, meu caro. Tem alguma coisa que você queria que você acha de informação? Não, vamos viva, Roberto Silveira. Ao viva! Roberto Silveira, 100 anos. 100 anos. É isso, gente. Valeu. Até a próxima.